Fiquei sozinha um domingo inteiro. Não telefonei para ninguém e ninguém me telefonou. Estava totalmente só. Fiquei sentada num sofá com um pensamento livre. Mas no decorrer desse dia, até a hora de dormir, tive umas 3 vezes um súbito reconhecimento de mim mesma e do mundo que me assombrou e me fez mergulhar em profundezas obscuras, de onde saí para uma luz de ouro. Era o encontro do eu com o eu. A solidão é um luxo. É com esse trecho super conhecido da Clarice Lispector eu gostaria de falar de um livro que é bem pouco conhecido dela e pra mim é o melhor, é o meu favorito, que é Um Sopro de Vida, esse aqui, numa edição bem velha, que eu consegui no ensino médio de doação. E pra mim a graça dele já começa com a escrita e com a publicação, porque ele foi escrito entre 1974 e 1977, simultâneo a quando a Clarice escrevia A Hora da Estrela. Mas ele só foi publicado em 78, ou seja, Clarice já estava morta, então é considerado um livro póstumo. Mas existem umas peculiaridades quanto à escrita dele, porque como a Clarice já estava muito doente enquanto ela escrevia, tem diversas passagens e praticamente o livro inteiro, na verdade, ele não foi escrito por ela de fato. Ela falava e a sua amiga Olga Borelli que escrevia. Mas eu não sou solitária, não, tenho muitos amigos. Ela ficou responsável por juntar o texto como a gente tem hoje, porque antes era só uns fragmentos soltos, umas coxas de retalho até a morte da Clarice, e por publicar ele. Só que existe aí uma problemática quanto à autoria, porque não se sabe até onde a Olga foi com esse texto. Ela diz que só juntou e retirou uma outra frase que seria ofensiva para Clarice ou para sua família. Como, por exemplo, o autor, que é um dos personagens, ele fala que gostaria que Deus o desse um câncer desses incuráveis. E isso seria bem problemático, já que a Clarice morreu de um câncer. Além da questão da autoria, esse livro carrega a dúvida de se ele está finalizado ou não, se ele pode ser visto como finalizado, porque ele acaba com esse tom meio que do nada, desconexo. Porém, isso não é um problema para a leitura, porque todo o texto tem essa brincadeira de ser desconexo, ele faz esse jogo, então não atrapalha o sentido do livro em si. Ao meu ver, essas questões, elas sobre a autoria, ou sobre estar finalizado ou não, só dão mais graça para o livro, porque cria uma coisa em torno dele e que conversa muito com o conteúdo do texto mesmo. Quanto ao enredo do livro, ele é o completo esvaziamento da narrativa. Ou seja, eu não tenho como contar qual é a historinha dele, porque não tem acontecimentos no livro. O que acontece é que existem só 2 personagens. O primeiro é o autor, é esse o nome que a gente tem, ele não fala qual é o nome de fato, mas ele é um escritor triste, melancólico, sozinho, e que decide criar essa personagem, a Angela Palini, porque, isso é o que diz o texto, ele quer que através de nós eu possa entender essa falta de definição da vida. Porém, a Angela se mostra o completo oposto dele, assim, conforme ela vai ganhando a forma dela, vai se entendendo como pessoa, como existindo ali, eles se separam totalmente. Tem um trecho que eu vou ler que fala muito bem sobre essa diferença dos dois. Até onde vou eu e onde já começa a ser Angela? Somos frutos da mesma árvore? Não. Angela é tudo o que eu queria ser e não fui. O que é ela? Ela é as ondas do mar, enquanto eu sou floresta, espessa e sombria. Eu sou no fundo. Angela se espalha em estilhaços brilhantes. Angela é a minha vertigem. Angela é a minha reverberação. Sendo emanação minha, ela é eu, o autor, o incógnito. É por coincidência que eu sou eu. Angela parece uma coisa íntima que se exteriorizou. Angela não é uma personagem, é a evolução de um sentimento. Ela é uma ideia encarnada no ser. No começo só havia a ideia. Depois o verbo veio ao encontro da ideia. E depois o verbo já não era meu, ele transcendia. Era de todo mundo, era de Angela. E essa é Angela, ela é calor, ela é luz, ela é movimento, enquanto que o autor, ele é frieza, ele é parado, eles são completos opostos mesmo. E não dá pra falar que esse livro é um diálogo, mas ao mesmo tempo não é um monólogo, não é uma narração, ele é extremamente peculiar. O que acontece é que o tempo todo é isso.
um fala, aí o outro fala, aí o outro fala, e o outro fala, só que um nunca fala com o outro, eles não se escutam. A Ângela nem sequer sabe da existência desse autor. O autor sabe, obviamente, da existência de Ângela, mas ele nunca conversa com ela. No máximo, ele fala sobre ela e comenta sobre o que ela está falando ou está escrevendo. E entre os assuntos trabalhados, tem todos que eu já li nos outros livros da Clarice, todos os assuntos que são caros a ela, como, por exemplo, a luta entre o ser e o existir, que é o drama central, basicamente. A questão da efemeridade é sempre recorrente. A simplicidade versus complexidade das coisas e do si. A metalinguagem, extremamente metalinguístico esse livro. Os sentimentos de liberdade, felicidade, vida e morte. Existe uma vida após a morte, o que acontece? Ângela está viva ou não está? Ela se sente viva, mas ela é uma personagem. Ao mesmo tempo, o autor não tem noção de que ele é uma personagem também. Então, todas essas questões são extremamente trabalhadas em um completo devaneio ao longo do livro. É isso. E é isso, leiam. Leitura obrigatória da vida.